Olá, bom dia a todos! Esse é o nosso último vídeo do ano de 2021 da série Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. E é um enorme prazer ter contribuído ao longo do ano de 2021 para que juntos nós tenhamos conhecido um pouquinho mais da doutrina espírita. O vídeo de hoje vai falar sobre o capítulo 14, intitulado Dos Médiuns. É um capítulo um pouquinho extenso e eu tentei resumir aquilo que é fundamental que nós saibamos sobre os médiuns. Bom, médium é todo aquele que sente a influência de um espírito. Essa faculdade ela é inerente ao homem, significa que faz parte do homem. Não é nenhum privilégio, assim como respirar é inerente ao homem, a mediunidade também. Sendo assim, dizem os espíritos que todos, mais ou menos, somos médiums. Então, alguns não têm faculdades extremamente desenvolvidas, enquanto outros têm essa faculdade muito desenvolvida. Mas todos somos médiums. Bem porque as faculdades não são iguais em todos os médiums, para cada fenômeno que nós estudamos nos vídeos anteriores, então a fala, a escrita, a manifestação material, serão divididos também os médiums. Eles são classificados de acordo com as aptidões que têm. Bom, sendo assim, eles podem, resumidamente, com mais frequência, serem médiums de efeito físico, quando eles conseguem, o médium consegue produzir um efeito material, como movimentar coisas. Esses médiums, eles podem ser facultativos, ou seja, eles são conscientes dessa aptidão, ou eles podem ser involuntários, quando eles não conseguem ter o discernimento de que eles é que produzem essas manifestações físicas. Especialmente falando desses médiuns que são involuntários, ou também chamados de naturais, que não têm consciência, muito se falou antigamente sobre exorcizar essas pessoas, visto que elas tinham algo ruim no corpo. E essas pessoas foram também muito machucadas por esses exorcismos. O que os espíritos dizem é que quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente em alguém, também deve ser deixado que o seu curso natural se desenvolva. Haja vista que a natureza é muito mais prudente do que os homens são. Sendo assim, não há necessidade de intervir nesse tipo de mediunidade. Basta deixar o curso dela acontecer. Bom, outro tipo de médium são os médiums sensitivos. Como diz o nome, eles sentem a presença do espírito e, segundo os próprios espíritos, é uma sensação que esses médiums não conseguem descrever. Ser sensitivo é como se fosse algo geral, então todos os médiums são sensitivos e essa sensibilidade ela vai se tornando maior com o passar do tempo. Para dar um exemplo, o médium então sente a presença de um espírito. Espírito bom, ele vai sentir coisas positivas, ele pode sentir o perfume, ele pode sentir um abraço fraterno. Se for por exemplo, claro, são inúmeras as sensações. O espírito ruim que se aproxima. É possível sentir o cheiro, é possível sentir aquela sensação de bichinhos pelo corpo, tudo dependendo de como é o médium que se aproxima. É por isso que todo médium é mais ou menos sensitivo, de acordo aí com o desenvolvimento dessas habilidades, mas todos os médiums são sensitivos. Os médiums audientes são aqueles que ouvem as vozes dos espíritos. Nós vimos em vídeos anteriores que essa voz ela pode ser uma voz física, como alguém do seu lado falando com você, ou ela pode ser uma voz interna.
Quando o médium é audiente, ele consegue conversar, manter uma comunicação com o espírito. Já os médiums falantes são aqueles que emprestam o seu corpo para o espírito. Ouvir o espírito e repetir o que ele fala é um médium audiente, ele ouviu e repetiu com a própria voz. Quando o médium é falante, ele empresta o seu corpo. É como se o espírito pegasse a voz dele e falasse, pegasse a mão dele e escrevesse. Então, ele está emprestando o seu corpo para que um espírito se comunique. E o espírito, ele vai pegar o órgão desse médium que lhe pareça mais flexível. Então, é a mão que está flexível, ele vai escrever. É a voz que está mais flexível, ele vai falar. Isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? No próximo vídeo, que vai falar especialmente dos que escrevem. Mas neste momento, os espíritos tomam como exemplo quando é um médium falante também, quando o espírito toma a mão e escreve, tá? O médium vidente, nossa próxima categoria, é aquele que vê. Essa visão, ela se dá com a alma e não com os olhos do corpo. Isso significa que mesmo que o médium feche os olhos, ele continuará vendo um espírito. E essa visão, ela se dá com frequência. Ela não é algo esporádico. Eu vi uma vez, eu sou um médium vidente. Não, o médium vidente, ele vê com frequência. Claro que existem níveis de visão. Ele pode ver um espírito em especial, ou ele pode conseguir ver toda a população espiritual que existe em um ambiente, por exemplo. Então, é claro que os níveis de ver, eles são níveis diferentes para cada médium, mas esse médium vê com muita frequência e vê independente da sua vontade. Não vê somente espíritos bons, vê toda classe de espírito. Existem ainda os médiums sonambúlicos. Então, o sonâmbulo é aquele que, emancipado aí, a alma emancipada do corpo, consegue comunicar-se consigo mesmo. O médium é aquele que se comunica com outro espírito. O médium sonambúlico é aquele que consegue se comunicar com outro espírito nesse estado de emancipação da alma. Como a alma sai daquele corpo naquele momento, né, para que ele tenha o sono, esse espírito do médium consegue se comunicar com o espírito desencarnado. E muitas vezes essa comunicação, ela fica na memória do sonâmbulo. Muitos sonâmbulos não se recordam daquilo que aconteceu, mas muitos se recordam. E essa recordação, ela é mais orgânica, ou seja, tem a ver com o organismo daquela pessoa, do que tem a ver com a elevação moral. A elevação moral daquele sonâmbulo não influencia para que ele se lembre ou não do que aconteceu no estado sonambúlico. E o médium sonambúlico é aquele que se comunica, então, em estado de sonâmbulo com outros espíritos. Existem ainda os médiuns curadores. Os espíritos não se atêm muito, né, a essa explicação, mas médiuns curadores são aqueles que com o toque, com o olhar, com o gesto, sem intervenção de qualquer medicamento, conseguem curar uma pessoa. Por fim, existem os médiuns pneumatógrafos. A gente já falou da pneumatografia em outros vídeos. São aqueles, então, que têm aptidão para a escrita direta. Então, lembra da escrita direta dos outros vídeos? Para quem não assistiu, quando você coloca lá no papel o lápis, e o lápis escreve sozinho, porque ali há um médium para isso. Esses são os médiuns pneumatógrafos. Essa escrita direta tem se mostrado muito rara, então são muito raros também os estudos sobre esses médiuns. Especialmente sobre a escrita, nós falaremos no próximo vídeo do capítulo 15, que se atém à escrita. Bom, o que os espíritos dizem pra gente é que, em geral, uma faculdade ela vai diminuindo à medida que outra faculdade vai se desenvolvendo. Sendo assim, por exemplo, um médium audiente, ele vai ser menos um médium vidente.
um médium vidente vai ser menos um médium de efeito físico. O que eu quero dizer com isso? O que os espíritos dizem com isso? Que quando você se desenvolve em uma aptidão, geralmente é a ela que você vai se restringir. Então será muito difícil que um médium veja, que ele cure, que ele ouça, que ele fale. Geralmente uma das faculdades é que se desenvolve mais. Como dissemos, geralmente. Tudo é possível quando se trata da obra de Deus. Eu quero desejar a vocês um final de ano cheio de luz e de bênçãos e que no nosso vídeo da semana que vem, já em 2022, nós possamos mais uma vez ser agraciados com essa doutrina que muito nos preenche e muito colabora para a nossa evolução. Um final de ano abençoado, nos vemos no ano que vem. Muito obrigada!